Estou a favor da reforma da Previdência. E por que digo isto? Digo isto porque está criado um inaceitável dilema na Câmara dos Deputados, que entende que não é possível processar, discutir, votar no mesmo período desse semestre a reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A reforma da Previdência é inadiável, é impositiva, e sei que falo num plenário onde tem colegas discordantes e onde se sobressai bastante ultimamente, por ser um tema diário, contrário à reforma da Previdência, meu prezado conterrâneo Paulo Paim. Mas respeito o seu direito de pensar, mas discordo quanto à necessidade imperiosa, porque há muito tempo os brasileiros concluíram que esta reforma, junto com a tributária, junto com a política, junto com a educacional, são reformas prioritárias, mas ninguém discorda de que a primeira, a mais urgente, seja da Previdência. Até porque os dados são muito eloquentes. Estamos sujeitos a, daqui a 11 anos, em 2030, da arrecadação da União, nada menos do que 80% das receitas serão destinadas aos aposentados e pensionistas. É isso que tem que ser impedido e que já deveria ter sido impedido há muito tempo. Com a melhor distribuição dos recursos para a Previdência. Com esta reforma, uma reforma, evidentemente, que será passível de emendas, de vetos, de discordâncias, de profunda discussão, que a Câmara dos Deputados até já poderia ter iniciado e que se retarda agora em conflitos quiproquós entre o governo da União, entre o presidente da Câmara, algo inaceitável, e com alegações de que o governo federal precisa de articulação. Tenho entendido há muito tempo, não apenas nesses 4 anos e meio em que aqui me encontro, que a articulação hoje tem um outro sinônimo, tem significado negociação. Essa articulação pretendida significa conversa de toma lá da cá, porque o governo da União procedeu, através do seu ministro da Economia, procedeu aqueles itens discutidos, indispensáveis para uma reforma da Previdência, concluído o trabalho que ele fez, protocolou no Congresso Nacional, direcionado por ordem regimental para a Câmara dos Deputados, e, portanto, cumpriu a sua obrigação. O documento está lá. Ele não implica, não importa em maiores esclarecimentos, embora o ministro da Economia tenha estado permanentemente à disposição para esclarecer. O trabalho tem que ser levado à discussão. Isto é o essencial. Este é o estágio em que nós nos encontramos. Mas, ao mesmo tempo, o ministro Sérgio Moro, que deixou a magistratura com o ideal de combater a criminalidade, combater a violência, combater a corrupção, trabalho que ele inseriu no seu projeto e que já foi protocolado, e que, segundo a direção da Casa da Câmara dos Deputados, entendeu de que não é possível proceder à discussão e votação paralelamente, ao mesmo tempo, dos dois projetos. Ora, isto é difícil de assimilar. Já se trabalha pouco nessa casa, senador Oriovisto.
Eu estou entre aquelas pessoas que reclamam por mais produção legislativa. Para o custo deste Congresso Nacional, nós trabalhamos pouco, não tenho dúvidas disso. E até por isso, estou com o trabalho pronto, já entreguei uma cópia para o presidente Davi Alcolumbre, de um projeto de resolução propondo vários cortes nas despesas do Senado Federal. O Senado gasta demais. O orçamento para este ano é de 4.503 bilhões de reais. O Senado não precisa disso. E tanto é verdade que a cada ano há uma devolução em torno de 250 milhões para o Tesouro da União. E nos últimos 4 anos, o Senado já devolveu 4 bilhões e 200 milhões. Isto significa que o Senado superestima o seu orçamento, pede mais do que o necessário, a tal ponto que sobra e tem que devolver. E até estou propondo um convênio com os ministérios no sentido de que esta verba que sobra daqui seja direcionada para o ensino infantil, através de um convênio. Aceito e peço a inclusão desse seu pronunciamento no discurso que estou fazendo. Se nós fôssemos aqui discorrer sobre as insatisfações generalizadas de todos os senadores, não há senador que não esteja frustrado com a demora de pauta dos seus projetos. Eu, particularmente, entrei aqui, apresentei como primeiro projeto a PEC 35, julgada por grande parte da população como necessária e que diz respeito à mudança da sistemática dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não mais pela decisão monocrática, unipessoal do presidente da República, mas por parte de uma comissão de juristas e com prazo estipulado para a duração do trabalho dos ministros do Supremo. E até hoje já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e não conseguimos ver pautado para o plenário. Tem a questão do antiterrorismo, tem a questão do desempenho, a avaliação de desempenho, são dos funcionários, é um sem número. Cada um poderia vir a essa tribuna e dissecar aqui 6, 8, 10 dos projetos que não vão à pauta. Por isso, repito, nós trabalhamos pouco. Tenho um ponto de vista de que nós deveríamos trabalhar um dia a mais, fosse na segunda-feira ou fosse na quinta-feira, com ordem do dia para a votação de projetos. Mas é um tema árduo e que não temos conseguido fazer avançar. Mas para arrematar esse pronunciamento que me trouxe aqui, o que eu queria dizer e digo é que nós podemos perfeitamente ver lá na Câmara, simultaneamente, a discussão da lei da Previdência inadiável, indispensável, para que não tenhamos dentro de poucos anos aqueles conflitos de rua que nós vimos em países europeus, onde aconteceu aquilo que nós estamos a caminho, isto é, o excesso de gastos com aposentados e pensionistas e, portanto, faltando verba para investimentos. Esse é o caminho em que nós nos encontramos se nós não acelerarmos essa reforma da Previdência. Agora, isso não impede que o projeto anticrime seja também discutido, porque ele é uma das maiores prioridades do Brasil. Eu diria que estão ali na Câmara as 2 maiores prioridades do país: a reforma da Previdência e o projeto do ministro Moro com relação ao anticrime, porque nós não conseguimos ainda nos livrar de uma criminalidade que se dissemina dia a dia por todo o Brasil. E é preciso, então, que haja uma legislação que regulamente melhor e que puna melhor. Da mesma forma, também entendo, para concluir agora sim, senhor presidente, acho que nós deveríamos decidir aqui no plenário se vai haver ou não vai haver a CPI do Judiciário, a CPI do lava-toga, ou a CPI da toga, bem como o impeachment, reiteradamente solicitados por inúmeros brasileiros com relação
ao senador Gilmar Mendes. Não estou dizendo que vamos trazer esses dois projetos, esses dois temas para cá, para punir. Isso é imprevisível. Eu acho